Bom dia! Está começando agora o Tudo Mais diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Aproveitando que a gente está aqui no início da programação, manda essa live para alguém que você conhece, que ainda não conhece a Jesus, um parente, um amigo, um vizinho, alguém que você não goste. Tudo bom? Porque o Senhor nos amou, então vamos espalhar aí esse amor dele para todos. É isso, eu começo o programa assim, gente. A segunda coisa que eu vou pedir para vocês, se inscreva aqui no nosso canal, deixa seu like e ativa o sininho para receber as... Olha que bonitinho, gente, acho a coisa mais fofa isso daí. É isso aí, ativa o Plim para receber as notificações da sua TV missionária. Bom, sem mais delongas, vamos agora para o nosso devocional, hoje com o reverendo Felipe Rocha. Olá, Brenda! Oi, aqueles que assistem esse programa tão maravilhoso, Tudo Mais, na sua grande TV missionária. Eu sou o pastor Felipe e eu quero compartilhar algo da palavra de Deus para o seu crescimento espiritual. E esse texto é um texto muito conhecido da história de conversão do nosso irmão Paulo. Está lá no texto de Atos, capítulo 9. E eu gostaria de ler com você alguns versículos a partir do versículo 10. E esse texto ele diz assim: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim o instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs as mãos sobre ele e disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Esse é um texto maravilhoso, meu irmão, porque ele mostra o quanto o nosso coração é temeroso. A história narrada é a história de alguém que era cruel. Paulo, ele consentia com a morte dos santos. Paulo precisou conviver a vida inteira com as dores do seu passado. A lembrança de sair arrastando os crentes pelos cabelos e tentando fazê-los negar o nome de Cristo. Ele não vai para a região de Damasco a passeio para curtir um verão. Não, ele vai com uma carta para perseguir aqueles que eram do caminho, aqueles que seguiam a Cristo Jesus. E você conhece a história. No meio do caminho, o caminho o encontra. No meio da sua vanglória, a glória de Deus o derruba. No meio da sua altivez, o Senhor Jesus se apresenta para ele. E aquele que achava que via, agora se tornou cego. Aquele que guiava as perseguições, agora, pelas mãos de alguém, precisou ser guiado. E aí acontece uma daquelas inversões que somente a graça pode fazer. Paulo, o grande guerreiro do Sinédrio, está impotente na casa de alguém. O Filho de Deus, o discípulo amado, que havia servido ao Senhor, aqui, escondido, chamado Ananias, agora é chamado para impor as mãos sobre aquela cabeça. Consegue perceber a ironia disso? Deus escolhe esse homem e manda que ele vá na direção de Paulo. E ele faz como talvez eu e você também faríamos. Ele teme. Ele sabe que a história de Paulo não era a melhor. Ele ouvia o que Paulo havia feito. E diante do chamado de Deus, ele teme. Mas quando Deus nos convoca e nos coloca a cumprir aquilo que Ele quer, meu irmão, não tem jeito. Nós vamos. Nós vamos porque aquele que nos chama é também aquele que nos capacita. Aquele que nos ordena aí é aquele mesmo que vai conosco. E Ananias foi. Impôs as mãos sobre Saulo e ele passou a ver. Não como antes, mas agora cheio do Santo Espírito. Veja que esse texto nos traz aplicações tão importantes. A primeira delas é que o nosso pior inimigo, aquela pessoa que nós olhamos
seja ela pública ou não, pode estar ali um futuro servo de Deus. Por isso, ore pelo mais perdido que você conhecer. A segunda verdade é que não há nada que Deus não possa fazer. Se Deus salvou pessoas tão ruins quanto eu e você, quem que Deus não pode salvar? Mas a terceira verdade, ela derruba a nossa altivez. Deus, ele não precisa de nós, mas ainda assim ele nos chama. E o grande desafio é que quando Deus ele nos chama para cumprir uma missão e depois sair de cena, para que a glória dele possa transparecer. Em todo o restante da Escritura, nós não ouvimos mais falar de Ananias. Ananias é citado somente aqui nesse texto. Ele impõe as mãos e sai de cena. Mas imagine a bênção que foi o dia quando Ananias encontrou Paulo lá do céu. Ananias não pôde ver os frutos da sua ação. Quantas pessoas, milênios depois, foram impactadas pela pregação de Paulo. Nós não conhecemos nenhuma das pregações de Ananias, mas nós conhecemos a fidelidade dele. Por isso, meu irmão, aquilo que Deus mandou você fazer, faça, porque a glória dele e esse legado vai atravessar gerações. Que Deus te abençoe. Muito obrigada, reverendo. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo devocional. Bom, pessoal, o que nós teremos hoje aqui na nossa programação? Hoje é dia de cozinha simples, estou dando uma olhadinha aqui, né? Vamos ter também o nosso quadro Neurotricotando e Papo Reto, olha só, e um super bate-papo sobre o livro Lanterna de Mar, com o Guilherme Iamarino. Fica com a gente porque a nossa programação está imperdível e o Tudo Mais começa agora. Você confere agora mais uma receitinha com a querida Carol Martins. E a receita de hoje, rapidez. Uma receitinha com rapidez. Vamos conferir e salivar junto, né? Bom dia, você que está assistindo Tudo Mais. Eu sou a Carol Martins, terapeuta, mentora de emagrecimento, e hoje eu vou te ensinar a fazer uma receita de rapidez com carne moída, que eu sempre tenho aqui em casa e agora você também vai ter. Vem comigo! Gente, sabe aquelas receitas que é sempre bom a gente ter no nosso freezer para salvar aquele jantar, ou de repente tem um almoço que você não tem o que fazer, tá com pressa e você precisa comer alguma coisa rápida? Eu sempre tenho isso em casa. A gente vai usar só rapidez e carne moída. Eu utilizo carne moída de patinho, porque é a carne mais magra que a gente tem. E para rechear depois, eu vou usar a mussarela. Mas olha como que eu faço isso daqui, para vocês verem que eu realmente sempre tenho em casa. Eu monto esses disquinhos que eu vou ensinar vocês, eu coloco nesses sacos e levo pro freezer. Daí quando for fazer, vai fazer com ele congelado mesmo, coloca numa frigideira quente, bem quente, com um fiozinho de azeite, só colocar com a carne para baixo, tampa um pouquinho e deixa. Não pode descongelar, tem que fazer com ele congelado. Então assim, ó, pra vocês verem, super prático. E agora eu vou ensinar você a fazer também isso daqui. Vamos lá. Bom, vamos usar aqui então um rapidez. Eu vou mostrar o jeitinho que eu faço aqui em casa. Real. Eu gosto do rapidez integral, mas você pode escolher o da sua preferência aí. Um disquinho. Carol, quanto que eu coloco de carne moída? Gente, balança. Quem faz dieta, tal, ou quem gosta muito de cozinhar, sempre tem uma balança em casa, e eu tenho a minha. Na minha dieta tá 120 gramas de proteína. Normalmente é o que você também pode usar de referência, tá? 120 gramas tá ótimo, não coloca mais do que isso e nem menos, tá bom 120. Então eu pego aqui, ó, um tiquinho de carne moída e já coloco aqui na balancinha pra ver. Ó, 120 certinho. Rapidez tá aqui, né?
Você vai pegar essa carne moída, coloca ela aqui no meio. E daí, você vai abrindo. Eu abro com a mão mesmo. Assim vai espalhando a carne. Você deve estar me pensando, né? Quais são as carnes moídas que dá pra fazer? Gente, então, eu gosto do patinho porque ela tem menos gordura. Coxão mole é uma ótima matéria-prima também pra fazer carne moída. Coxão mole. O acém, ele é uma delícia. Mas, gente, tem mais gordura. Mas de sabor, é uma delícia. A fraldinha moída fica muito bom. Mas o patinho, ele tem essa vantagem de ser menos gorduroso. Ó, vou abrindo bem, esticando até a extremidade. Gente, acabou a receita, vambora. É só isso. É só isso. Isso aqui você vai fazer o quê? Eu vou pôr igual eu faço. No saquinho, ó. Sabe esses saquinhos? Que é pra congelar? Ou se tiver ziplock aí na sua casa também. Com muito cuidado e destreza, você vai pegar o Rapidez, ó. Muito cuidado e destreza. E vai colocar ele no saquinho assim, ó. Dá uma amassadinha. Eu dou um nozinho aqui na ponta. E na hora de colocar no freezer, não vai jogar ele de qualquer jeito. Pelo amor, hein? Vai colocar no freezer assim, tá? Depois que ele congelar, você pode espalhar ele lá, não tem nada. Mas é assim, ó. E vai colocar no freezer dessa maneira. Eu vou dar uma temperada agora nele aqui. Um pouquinho de sal. Pimenta do reino ou algum tempero que você goste. Eu acho que a pimenta do reino, ela é universal, vai bem com tudo. E agora, bora que nós vamos lá pro fogo. Vou levar isso aqui lá na frigideira. Vamos lá, gente. Liga o fogo. Frigideira não tem nada, ó. Vou deixar ela esquentar um pouquinho. Cuidado, vocês querem fazer isso aqui na casa de vocês. É que a Carol já tá acostumada. Um fiozinho de azeite. Oh, Deus. Pode espalhar assim, ó. Um fio de azeite. Deixa quente. Lembra, se tiver congelado, não é para descongelar. É para jogar congelado o negócio, tá? O nosso aqui não tá. 1, 2, 3 e... Não... Gente, vou dar uma dica. Carne não se fica apertando, tá? Deixa ela aí. Não fica se mexendo em carne. Virei. Quase, gente, que eu perco Rapidez. Tá vendo? Eu fico aqui de papo com o cameraman, é isso que dá. Agora nós vamos colocar mussarela. Eu vou botar uma fatia só. Vocês parem de ser gulosa também, minhas irmãs e meus irmãos. Uma fatia dá, pra gente ser feliz. Agora tem uma questão. Se você quiser colocar tomate, alface, pode, tá bom? Vai ficar super nutritivo. Eu só vou virar aqui, ó. Faço assim, ó, pra virar, pra ficar um cara de taco. E pronto, gente. Diga se isso daqui não é bom ter em casa. Pra aquele dia que você tá super corrido e não tem o que comer, né? Super prático, ó. Vamos lá que eu vou provar pra vocês. Vou cortar aqui no meio. Pra vocês verem como que fica. Aí, ó. É muito prático, gente.
Ó. Gostosinho, hein? Muito bom. Aprovadíssimo. Já sabe, me segue lá no Instagram, @eu-sou-carol-martim. Eu fico por aqui, semana que vem tem mais. Beijo! Oh, meu Deus do céu, coisa boa, vou fazer isso em casa. E é ótimo, né? Essa diquinha sempre ela traz dicas o quê? Que cabem na nossa alimentação. Alimentação saudável, tá? Não é coisa ruim, não. Então, se você está nos assistindo e você quer mudar, repaginar a sua alimentação para uma alimentação mais saudável, a Carol é a melhor que temos. @eu-sou-carol-martim, segue ela lá nas redes sociais e tem também o site da nossa diva, www.carolmartim.com.br. Um beijo, Carol, e eu adoro a introdução do Cozinha Simples. Tananana. É sua cara, amiga, tô morrendo de saudade. Agora nós vamos para nossa dica de leitura do dia com a editora Ezion. E olha só, um spoiler do que vem por aí no nosso bate-papo. Bora lá? Lanterna de Mar. Olha só, o negócio aqui caindo. O marcador caindo, meu Deus do céu. A primavera não, a primeira e a última chama do... Deixa eu fazer aqui ó, a dica de leitura, André. Tá me atrapalhando, meu. Só bagunça. Só bagunça mesmo. Olha só. Há uma luz guardada para o fim de todas as coisas. Fica aí com essa excelente dica de leitura. E tem também o marcador, né? Ele já foi dando aqui o ar da graça, né? Ó. O marcador. Tem também o mapinha. Vou mostrar bem rápido, ó. Pra quê? Pra gerar uma... Pra aguçar aí a sua curiosidade, né? Pra você comprar. E... Olha só isso, gente. Tá focando? Isso daqui é o quê? É um chaveirinho. Lanterna de Mar. Coisa mais fofa. Brenda, como que eu faço pra adquirir esse livro? Mas antes, vamos ver se o livro é bom? Ai, gente, bom demais. Meu Deus do céu. Ó, um marcador, não querendo ficar aqui no livro, fica aqui. Agora sim, Brenda, como que eu faço para adquirir esse livro? Super simples, minha gente. Liga na câmera do seu celular, como se você fosse tirar foto de alguém. Ligou na câmera? Agora você aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela e você será direcionado para o site da Editora Ezion, www.editorezion.com.br. Fica então aí essa dica, uma ótima dica aí para você comprar, presentear e fazer parte também desta grande missão. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta com bate-papo e muitos quadros. Muitas pessoas sabem que podem ir além, mas não sabem qual é o próximo passo. O Instituto ITER existe para isso: te preparar para crescer, liderar e gerar impacto real. Com cursos livres, MBAs e programas personalizados para equipes, unimos conhecimento aplicado, professores com larga experiência e formatos flexíveis para que você evolua com consistência e esteja pronto para cumprir o seu propósito. Instituto ITER. Conhecimento é o caminho. Procurando moradia ou investimento, a consultora Cambur traz o que há de melhor na região da Zona Oeste de São Paulo. Estamos falando do Vila Parque Butantã, apartamentos de 3 dormitórios e estúdios, com a opção de semi-imobiliados. Já o lazer é completo. Piscina com borda infinita, academia, brinquedoteca, área de integração com a família e um salão de festas com uma vista cinematográfica para o Jockey Clube de São Paulo. Plantas bem resolvidas, estúdios com
com conceito aberto e um dormitório privativo. Apartamentos de 3 dormitórios com 79 metros, opção de 2 suítes mais lavabo. O endereço icônico, Avenida Francisco Morato, número 100, a 150 metros do metrô Butantã. Agende sua visita e venha conhecer nossos 2 fantásticos decorados. E aí, tudo bem? Muito trânsito hoje para se preocupar? E o seu seguro está em dia? A Roy Seguros está aqui para cuidar do seu patrimônio. E assim pode aproveitar a vida e ficar tranquilo. Ligue agora mesmo para nossos especialistas. Mande uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. Ou acesse nosso site, faça sua cotação e proteja seu patrimônio. Roy Seguros, a sua nova corretora. Se você está construindo, reformando ou quer mudar o visual da sua casa ou da sua empresa, precisa conhecer a Quali Vinil. São 25 anos de história com foco no melhor atendimento aos clientes. A Quali Vinil tem uma linha completa de tintas e complementos para o segmento imobiliário, tudo com certificação e alta performance de rendimento. Conheça todas as nossas opções de produtos e cores pelo site qualivinil.com.br. Entre em contato pelo WhatsApp 11 9 6414 0179 ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na sua tela. Quali Vinil, qualidade até no nome. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Que alegria ter você aqui com a gente. Se você acabou de entrar aqui na nossa transmissão, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero falar para você se inscrever aqui no nosso canal, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para receber as notificações da sua TV missionária. Vocês sabem que eu gosto de papear um pouquinho no chat, né? Então eu vou pedir para você mandar o seu comentário, porque agora nós vamos para o nosso bate-papo e hoje nós vamos conhecer um livro que usa a ficção para falar de fé, propósito e esperança, mostrando como Deus pode revelar grandes verdades por meio de uma boa história. O nosso bate-papo começa agora. E o nosso bate-papo não, e o nosso convidado, eu tinha que ter uma dessas, né? Meu Deus do céu. O nosso convidado é o Guilherme Amarino. Eu tenho a alegria de receber o meu pastor aqui no estúdio da IPP-TV. Ele é teólogo, escritor, compositor e um dos fundadores do Projeto Sola, e agora ele está lançando aí o livro Lanterna de Mar, uma ficção cristã que convida o leitor a refletir sobre vocação, legado e fidelidade. Pastor, que alegria ter você aqui. Prazer é meu, Brenda. Eu já participei de outro Tudo Mais e você não estava aqui. Agora, eu ia contar essa história. É isso. Eu ia falar essa história, mas ele fez a exposição. Não, eu tava me devendo esse negócio, tá? Vocês. Tava me devendo. Aí pois foi. A sua câmera é on ali, pastor. Ali, ó. Tô olhando pra vocês. Eu falei, pastor, vem aqui e tal. Eu marquei, gente, eu marquei o dia, o horário. Quando ele chegou aqui, não era eu que tava. Eu tava de férias, mas... Mas é uma alegria estar aqui. É sempre nossa. sempre bom participar de todos os programas da IPP-TV, em especial agora do Tudo Mais também. Amém. Pastor, antes da gente falar do livro, eu queria que você contasse um pouco da sua trajetória. Conta pra gente a sua história de conversão. Ah, legal. Eu cresci em um lar evangélico, um lar cristão. Sou original de Campinas, né? Então meus pais são de lá. A gente cresceu, como eu disse, num berço cristão. Meus pais são da Igreja Presbiteriana de Campinas, né? A central de Campinas lá. Então eu cresci nesse lar com exposição bíblica, num lar com uma boa igreja, uma igreja saudável. E fui participando desde pequeno de UCP, então todo o ministério infantil, a gente sempre estava lá, UPA. E aí quando você chega na fase da adolescência, você começa a entender várias coisas. Então, apesar de ter convivido na igreja desde cedo e também na liderança da igreja, conhecido todo mundo e tudo mais, há sempre uma fase da nossa vida que você é jogado a
se entender melhor e ao mesmo tempo questionar algumas coisas, inclusive algumas coisas sobre Deus, né? Então eu lembro que na época da adolescência eu estava bem cético, bastante cético, assim. E aí, ao mesmo tempo, com as várias questões da adolescência aparecendo, também aparece a questão de questionar a existência de Deus, questionar a validade do cristianismo e tentar procurar as coisas, né? E foi num dia em que eu e alguns amigos nós íamos a um show do Resgate. Era 15 anos do Resgate, lá em Campinas. Inclusive tem um show do Resgate ao vivo, 15 anos, é um CD branco assim, é esse show. E aí meus amigos falaram assim, vai ter um show do Resgate. E por acaso o show era numa casa de show. Ia ter uma balada depois, aquela época de... Enfim, tá muito popular baladas naquela época. E aí a gente ia pra esse show e um dos meus amigos falou assim, não, depois a gente fica lá. Então acabou o show, ia acabar umas 10 e pouco, e ia ter lá um DJ depois, alguma coisa assim, porque ia acabar o aluguel do Resgate naquele dia, e a gente falou, não, a gente fica lá, faz as coisas que a gente queria fazer. Sim. A ideia era fazer o pior. Mas eu já conheci um pouco da banda Resgate por causa dos meus primos e tal, e foi naquele dia que algumas coisas, e acho que aquele dia mesmo, assim, que Cristo resolveu puxar o tapete da vontade do coração e apresentar a vontade do coração de Deus, assim. Então, desde esse dia, acho que eu comecei a entender melhor o Evangelho, a ter uma relação diferente com a Bíblia, ter uma relação diferente com a própria igreja e tudo mais. Uma fala do Zé Bruno, eu já tive a oportunidade de conversar com o povo do Resgate, inclusive o pessoal do Resgate é muito querido, a gente ama eles, assim, e eles são uma ferramenta, instrumento de Deus para a nossa vida, assim, e uma grande influência do Projeto Sola também. E eu falei isso já para eles, porque o Zé, ele, ao cantar uma canção sobre João Batista, ele falou um pouco sobre a jornada de João Batista, né? Olha, às vezes a gente encontra com Jesus e o jeito que Jesus nos trata, não tem outras palavras que a gente poderia dizer a ele, senão as próprias palavras de João Batista. Olha, eu que deveria ir até você, eu que deveria fazer as coisas por você, eu que deveria me jogar aos seus pés. Na verdade, você está pedindo para que eu te batize. João Batista falando isso. E você veio a mim quando eu deveria ir até você. E aí esse dia, e nessa fala do Zé, foi quando eu entendi que, na verdade, foi Cristo que me salvou. Amém. Foi Cristo que veio até o meu lugar. E eu seria totalmente incapaz de ir até ele ou de fazer qualquer coisa por ele. Tudo que eu falar pode ser rouco, tudo que eu fizer vai ser torto, vai ser inútil, vai ser fútil, um pouco daquilo que o apóstolo Paulo fala em Filipenses, né? E aí foi quando eu entendi que de fato viver é Cristo e morrer é lucro, sabe? Esse foi um dia muito marcante, assim. E aí, desde então, você tem o crescimento de fé, né? O desenvolvimento de entender quem Deus é, participar na igreja, entender como que funciona a vida cristã. E aí, com altos e baixos e desafios de compreensão, de entendimento e desafios espirituais. Mas acho que esse foi o ponto de fato, que eu posso entender hoje, olhando para trás, do ponto de conversão, de guinada de vida, né? Pastor, eu acompanho nas redes sociais, né, o seu Instagram, e aí você é um pouco nerd também, né? Bastante. Um pouquinho só. Como que eu te apresentei, ó, teólogo, aí agora escritor, cantor, né, vocalista aí do Projeto Sola. Como que tudo isso se junta? É um pouco do que eu falei, acho que a história de vida, ela acaba contribuindo muito, assim. Eu sempre fui muito leitor. Então, desde criança, na escola, eu pegava livros da biblioteca, assim, sabe? Eu sempre li muito Monteiro Lobato, li poesia, tinha uns livrinhos, tinha 2 tipos de livros. Tinha um livro que chamava Salve-se Quem Puder, uma coleção da editora Ática, e eram histórias que você tinha que resolver problemas, assim. E aí tinha várias histórias, tá? Você tinha que ficar resolvendo as coisas, tipo um mistério, como se fosse um Sherlock Holmes, assim, para criança. E tinha uns outros livros que eram RPGs, jogo de você entender as coisas, que você ia jogando no livro, um livro RPG livro, assim. E aí, esses livros eu fui fisgado por eles. Você lia uma página e você tinha que resolver um problema. Se você optar por tal, vá até a página X. Se você optar por tal, vá até a página Y. E aí você ia fazendo a história. E você fazia várias vezes a história, porque tinha vários finais, etc. E eu ficava fascinado com isso.
Juntamente com isso veio o videogame, então joga Super Nintendo, joga Super Metroid, Zelda, Mario, e aí eu era muito fascinado por todo esse universo. Agora, aparentemente, esse universo pode não ter nada a ver com a fé cristã. Você fala assim, nossa, mas o que isso tem a ver com a fé? Então, no ano da conversão, que foi esse ano que eu falei, foi um ano em que também saiu um filme chamado O Senhor dos Anéis. A Sociedade do Anel, foi o primeiro filme. Ele sai nos Estados Unidos em 2001 e em 2002 ele chega no Brasil. Inclusive por causa de um filme chamado Xuxa e os Duendes. Ele não lança em dezembro, ele só lança em janeiro. Meu pai do céu. Então, por causa da Xuxa. Isso é uma curiosidade boa. E aí eu fui assistir esse filme, né, em 2002. Eu voltei do filme maluco. Comprei o livro do Senhor dos Anéis, aquele calhamaço com os 3 livros em um volume único, e devorei. E ao mesmo tempo, no mesmo ano, veio também a conversão. Daí eu comecei a ver as conexões entre essa grande história, Senhor dos Anéis, e todas as outras histórias que eu já tinha lido. Inclusive, já tinha lido Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, já tinha lido outros livros, por exemplo, Harry Potter, Sherlock Holmes, Agatha Christie, Monteiro Lobato, várias outras obras de literatura clássica. E aquilo lá começou a pulsar no meu coração, e em especial... Eu tenho um carinho muito grande com o Senhor dos Anéis, porque foi onde essa efervescência toda fez parte da mesma, de eu conseguir conectar tudo isso com todas as histórias que eu tinha escutado a vida toda. A história de Jonas, a história dos grandes reis de Israel, a história de Davi, por exemplo, a história dos patriarcas, e olhando toda essa história que Deus escreveu, essa realidade que Deus se apresentou para nós, e a profundidade de todas as histórias, somado com também as parábolas que Jesus contava, eu consegui ver, peraí, isso aqui tem um peso muito importante. Agora, tudo isso daqui, Senhor dos Anéis, Nárnia, as histórias de ficção científica, fantasia, etc., só tem profundidade de significado por causa da história bíblica que Deus deixou para nós. E aí a coisa fez um estalo, sabe? Então daí tudo começou a conectar. Então cada vez que eu ia para a Escritura Sagrada, eu via o meu coração sendo alimentado, a minha alma sendo formada, a imagem de Cristo sendo de fato impressa em mim para o caráter cristão, para a perseverança, para a verdadeira esperança, e aí eu era lançado de volta para as histórias que eu conseguia enxergar, nossa, existem muitos paralelos nesse esquema de criação de mundo por causa de um mundo primário que é o próprio Deus que escreveu, sabe? Então tem um resumo de um poeta, chama W.H. Auden, e ele era muito fã do T.S. Eliot, ele é um estudioso de poesia, e ele acabou sendo muito fã também do C.S. Lewis, de J.R.R. Tolkien e tal. Ele tem um ciclo de palestras sobre mundos secundários, olhando a literatura, e aí ele vai falar sobre o mundo das diversas sagas que foram compostas por grandes obras de literatura. E ele fala o seguinte, que em todo ser humano existem 2 desejos. O primeiro desejo é de conhecer mais o mundo criado, de conhecer mais esse mundo que existe aqui. Então não é à toa que os cientistas eles são curiosos, não é à toa que os pesquisadores querem descobrir mais a origem das coisas, biólogos, químicos, físicos. Não é à toa também que nós, jornalistas, fotógrafos, artistas, são curiosos em saber todas as coisas do mundo, em viajar, em olhar essa criação, etc. Porque a gente quer conhecer melhor esse mundo em que participamos aqui, que é o mundo criado. Agora, também há, para além desse desejo, um grande desejo no ser humano de habitar um mundo secundário criado por ele mesmo. E na falta da habilidade da gente criar esse mundo secundário, sabe aquele mundo imaginário que a gente cria quando a gente está brincando com os nossos brinquedos, quando a gente está fingindo as coisas? É isso. Mas na falta da habilidade de criar um mundo próprio, a gente se satisfaz muito habitando um mundo secundário criado por outro. Então quando eu leio J.R.R. Tolkien, ou C.S. Lewis, e habito por um tempinho que eu estou lendo o mundo deles, algo também acontece em mim, porque são esses 2 desejos que estão na nossa parte, no nosso coração, assim,
Então eu sempre fui guiado muito para isso. Então eu gostar de quadrinhos, de videogame, de livros, de ficção científica, fantasia, etc. Tem tudo a ver com esses grandes desejos. Eu não consigo desconectar isso ou separar isso do próprio impacto da Bíblia no meu próprio coração. E a música vem nesse... Ah, com certeza, porque ela é uma forma de arte, né? Não é à toa que poesia, dentro da literatura também há muita música. A forma de se preservar as histórias no passado era por meio da música, exclusivamente. Então, os bardos no medievo, eles contavam as grandes histórias e preservavam as grandes histórias pela música. Então você tem as grandes poesias que eram declamadas ou as músicas que eram contadas, e aí você carregava a história do mundo via música. Então tem tudo a ver, acho que uma coisa com a outra. Aí juntou tudo, e aí sai um pouquinho do que eu acabo sendo hoje. Assim. Pastor, dia 16 de julho você lançou o seu livro Lanterna de Mar lá na FEFIC. Eu preciso dizer uma coisa, eu tive a alegria de entrevistar a Sara, idealizadora da FEFIC, e eu contei para ela que ano passado foi a minha primeira FEFIC. Eu fui lá para cobrir o evento. E quando eu cheguei, sempre acontece por volta de julho, né? E eu tava, abril, maio, junho, eu tava uns 2 meses indo lá na IP Alpha. Sendo ainda muito curiosa nessa questão da teologia reformada. E aí, quando eu fui numa feira de ficção cristã, que tinha livros como que era, gente? De fantasma, só que ficção cristã, eu falei, gente, como assim? Porque antes eu era uma pessoa que via demônio em tudo, né? Meu Deus, isso é o diabo. E isso me deixou assim tão surpresa, e eu queria saber como que surgiu a ideia de escrever Lanterna de Mar. Ah, legal. A ficção ela tem um poder muito grande sobre nós, como a gente já falou, né? E Jesus, ele soube muito usar as grandes histórias, ele sabia que grandes histórias carregam grandes verdades. E existem verdades que são carregadas de uma maneira muito importante quando a imaginação é batizada. Então sempre a ideia de escrever qualquer livro parte da ideia de você contribuir para que a imaginação das pessoas seja cativada, capturada e ensinada. O Lanterna de Mar em específico, ele surge como um pequeno conto. Antes de ser esse livro com romance, 260 e poucas páginas, etc., ele surge como um pequeno conto no meio da pandemia. E a ideia dele é tentar abordar de uma forma imaginária, lúdica, o que seria o trabalho de fidelidade em meio ao anonimato. Então, lembra quando na pandemia a gente tinha que fazer o culto online? Sim. Quando a gente tinha que, e nós pastores, a gente tinha que sair das nossas casas, deixava as famílias ali, e aí atravessava a cidade de carro ou a pé e tal, e botava máscara, e se preparava todo e tudo mais, e a cidade parecia um deserto, assim. Parecia que a gente estava indo num ponto isolado, e aí ligavam-se as câmeras, preparava as coisas, você falava talvez para ninguém, você não sabia o que estava do outro lado, e a gente também se sentia muito isolado, assim. E no meio desse vai e vem entre o isolamento, entre cumprir o papel da gente continuar pregando a palavra, continuar acessando as pessoas por meio das telas e tal, e foi um momento em que muitas igrejas perceberam isso, né? O quanto que a tecnologia pode ser um farol para chegar em lugares talvez que a pessoa mesmo com a presença não chegue. E aí surgiu essa ideia de escrever um conto encorajador, até para mim mesmo, para que a gente se lembre do que a gente estava fazendo mesmo naquela época. Por que a gente continuava pregando o evangelho, se reunindo como igreja, mesmo no isolamento, mesmo numa situação inóspita, porque a luz precisava continuar sendo ali propagada. A luz ela precisava continuar acesa. Não é porque eu estou num território inóspito, não é porque eu estou numa situação terrível e que eu vou simplesmente deixar de fazer aquilo que me foi convocado. Então eu preciso ser fiel mesmo quando não tem ninguém vendo. Eu preciso ser fiel mesmo no isolamento. Eu preciso ser fiel mesmo frente a questões que vão me fazer não ser perseverante. Então, esse é um conto que tenta ilustrar um pouco disso e um pouco de como essa fidelidade vai passando gerações.
sabe? Então daí você tem algumas famílias que chegam num local isolado, um farol, que tem suas questões meio misteriosas, seus questões meio até... de família? Algumas coisas que, enfim, estão ali sem explicação, ou talvez que seriam considerados como demônios até, e estão ali e que as coisas têm que continuar acontecendo por conta da missão dada. E aí você vai aprendendo, você vai sendo fiel, sem aplauso, sem ter gente que vai... O que é um farol inóspito, assim. E aí a história vai se desenvolvendo. Então, esse foi a primeira fase. E aí, alguns anos depois, quando a gente já estava aqui na Ezion, numa reunião, eles perguntaram para mim, você tem alguma literatura ficcional? Uma ficção para lançar e tal? Eu falei, olha, tem um conto, mas ele é muito pequeno. Aí, a nossa editora, um grande abraço para a Vitória, ela falou assim, não, você cresce uns 30%, tá bom. Porque daí a gente faz um livreto e tudo mais. Eu falei, tá bom, me dá um prazo. Aí quando foi chegando perto do prazo, eu falei assim, Vitória, é o seguinte, aquele livreto que você falou, ele deu uma pequena crescida. Aí virou um romance. Ai, que legal. E olha que interessante, né? Geralmente a gente vê pastores fazendo o quê? Até anotei aqui, devocional, né? Um livro mais teológico, e o pastor, ele fez um livro de ficção. E por que você escolheu passar a mensagem desse livro através da ficção? É um pouco daquilo que eu falei quando eu elaborei um pouco sobre as parábolas de Jesus, né? Existem verdades que elas cativam a nossa imaginação. Olha só a história do C.S. Lewis, que legal. Quando ele está escrevendo o livro dele, Surpreendido pela Alegria, e ele vai tentar descrever a sua conversão, ele lembra de um episódio quando ele era adolescente, e ele estava num trem, lendo uma história de um pastor presbiteriano, que é o George MacDonald, que depois mudou para a Igreja Congregacional, mas ele começou na Igreja Presbiteriana, e o George MacDonald escrevia contos, mais ou menos como esses. E o C.S. Lewis diz que, naquele momento em que ele lia aquela história, algo aconteceu dentro do coração dele. Algo aconteceu que iluminou o coração dele, a alma dele, e ele descreve isso como um batismo da sua imaginação. Ele fala assim, aquele ponto foi o início da minha conversão. Eu viria a me entregar a Deus de fato, anos depois, e foi de fato o que aconteceu, quando ele já estava lecionando, quando ele já tinha se formado, etc. Então, muitos anos depois foi quando ele de fato entendeu o Evangelho, entendeu Cristo e se entregou a Ele e tudo mais. Mas ali, lá naquele passado, com uma história como essa, a imaginação dele foi fisgada. Então tudo que o C.S. Lewis fala da relação dele com a beleza, com o imaginário, com a verdade profunda das coisas, com a curiosidade e tal, foi grandemente influenciado por esse homem, pastor, que escrevia histórias, que é o próprio George MacDonald. Então acaba sendo também um trabalho, talvez nem todos os pastores vão fazer isso, mas de certa forma, todo pastor também é um contador de história, porque Jesus foi. Então na pregação a gente também conta um pouco de história, você traz uma ilustração, etc. E aí eu resolvi talvez também por conta dessa minha característica de gostar muito do universo geek, de fantasia, de ler muito isso, também praticar algo que não é original. Eu não sou o primeiro a fazer isso. Muitos antes de mim fizeram, como eu disse, o George MacDonald, o próprio C.S. Lewis, o Tolkien, há vários outros. Tem um pastor querido amigo nosso que é o Emílio Garófalo, que escreve boas histórias. Então a gente tem muitos exemplos ao longo da história sobre isso. E aí eu sou mais um que também está usando das histórias para ajudar as pessoas. Bênção demais. E esse livro, ele se passa na Islândia, né, num cenário aí bem diferente da nossa realidade. E olhando aqui, vou mostrar aqui para vocês um pouquinho mais de perto, tá lindo demais. É bonito mesmo, material vou deixar gráfico. você mostrar, mas tem umas ilustrações, não tem? Tem. A gente tem algumas ilustrações separadas aqui, ali. Mas eu não vou mostrar não, o pessoal vai ter que comprar. Mas tem um mapa, eu vou deixar você mostrar, isso. Pastor. E a criatividade? Uma ilustração aqui, ó. Tem algumas ilustrações que foram gentilmente preparadas, elas nesse estilo, eu acho maravilhoso esse estilo, que ele é mais preto e branco, ele é mais... Acho que deu o total match, assim, com o tipo de história. Foi assim. a ideia, assim, que você estava
Idealizando? Deu muito certo. Ai, Aí que vem legal. um mapinha, eu não vou mostrar para vocês ficarem curiosos, vem um mapinha no livro, marca texto, e também com um kit um negocinho especial que o pessoal da editora preparou, que é o chaveiro. Olha só, você comprou isso aqui, ó, você vai ter no kit um chaveiro. Tem alguns kits sendo vendidos que você vai ter a opção de ter isso. Eu acho que o material gráfico ficou muito bom, acho que combinou, gostei da capa, combinou com o ar de mistério, sabe? Sim. Porque além de toda essa história, desse jeito que eu contei nessa sinopse, é um livro que conta alguns mistérios desse lugar. A Islândia é um lugar meio misterioso, né? Se você digitar no Google lá Islândia, vai ver a aurora boreal, você vai ver um lugar que é muito longe, muito frio, que tem vulcão, um lugar que tem costas, assim, que você olha assim, nossa, parece coisa que não é da realidade, sabe? Então, tá ali. E eu sempre tive curiosidade em saber mais sobre a Islândia. Eu nunca fui pra Islândia. Talvez eu vá em algum momento da minha vida, mas eu acho um país fantástico também. E a capa ficou maravilhosa. Você estava participando disso tudo? Sim. Que legal. Sim. A gente participei das escolhas, eu sugeri algumas coisas e aí o pessoal foi e fez isso aqui maravilhosamente. Um destaque para a diagramação, assim, o Eduardo Mano que fez a diagramação. Eduardo Mano também é cantor, compõe várias canções, inclusive na IP Alpha a gente lançou aquela música Palavras, é dele, do Eduardo Mano. E aí ele fez um trabalho gráfico, assim, todo esse capricho, ó, quando você tá no início do capítulo, tem toda essa preparação, tem toda uma bordinha bem caprichada aqui. Parabéns pro Eduardo Mano. Pastor, um dos temas centrais é o chamado de Deus. O que você espera que as pessoas que lerem esse livro, que elas compreendam sobre a vocação ao acompanhar essa história? Acho que a questão da vocação, ela suscita um pouco do nosso comportamento enquanto as coisas não acontecem. Então, muitas pessoas esperam que, na medida que ela entrega a sua vida a Cristo, tudo vire Hollywood, entendeu? Apareça um grande arco-íris aqui e toda a vida se resolva e ela simplesmente viva só ficar de braços abertos assim, Jesus volta e pronto, acabou. Só que tem um intermeio. A gente vive meio que entre dois mundos e a teologia chama isso de já e ainda não. Então eu já sou convertido a Cristo, eu já sou um novo homem, mas eu ainda lido com os meus pecados. Eu já creio que Jesus é o rei de todas as coisas, eu já creio que ele é o rei sobre todo o universo, mas eu ainda consigo enxergar incoerências aqui nessa terra. E a gente vive nesse dilema, numa encruzilhada, entre coisas que nós já sabemos que são verdades, mas coisas que a gente não consegue ver plenamente. Apóstolo Paulo vai falar que a gente vê como um espelho embaçado, sabe? Em Coríntios capítulo 13. E é um grande desafio você viver a fidelidade mesmo num mundo que está em decaimento, sabe? Mesmo num mundo que, segundo a própria palavra, jaz no maligno, entendeu? Então o grande desafio da vocação é você viver com esperança no meio de uma situação de exílio, de uma situação de sofrimento, de uma situação de talvez você não conseguir visualizar mesmo o final da linha. O povo de Israel no exílio teve mais ou menos a mesma história. Eles foram exilados, eles recebem uma carta de Jeremias, está lá no capítulo 29, e Jeremias tem que falar para eles que eles vão ficar 70 anos lá. Olha, vocês não vão voltar, talvez muita gente vai morrer no exílio, e talvez muita gente vai nascer no exílio. E o que Jeremias fala? E aquele texto famoso, né, que a gente fala, sou eu quem tenho pensamentos sobre vocês, são pensamentos de paz, etc. E a gente sempre usa pra gente, eu vou ficar bem, etc. Só que vai ser lindo, né? Anteriormente, Jeremias está falando isso. Vocês vão passar 70 anos lá. E o que Jeremias fala? Orem pela cidade, prezem pela cidade, amem essa cidade, cultivem, façam florescer, casem seus filhos, produzam, sabe? Deem o melhor para aquilo. Então, mesmo no meio da Babilônia, eu tenho que viver como se eu já estivesse em Jerusalém. Eu tenho que já entender que o futuro de Deus, essa nova cidade que a gente aguarda, essa Jerusalém celestial que a gente vai habitar, isso já pode, nos seus padrões, ocupar o meu viver agora. Mesmo num mundo inóspito, ruim do jeito que está. A gente olha para a política, olha para as ideologias, olha para a igreja, olha para as lideranças, olha para a família, etc. A gente fica desesperado, mas por que eu vou ficar desesperado se eu já tenho o futuro de Deus? O que eu tenho que fazer é, eu como cristão,
trazer, de alguma maneira, essa abundância da nova criação para um universo de escassez agora. Porque o mundo é um deserto. Ele precisa de cristãos que vão, de fato, bater no peito e ser fiéis, mesmo quando ninguém olha, e manter o foco, a luz, a proclamação do Evangelho, mesmo quando tudo dizer o contrário, sabe? Isso é fidelidade, isso é cumprimento da vocação, e talvez esse livro vai contar algumas coisas sobre isso, sabe? Meu Deus do céu, para a gravação, já acabou? A gente acaba aqui. Pastor, a obra ela também mostra que obedecer ao chamado de Deus pode exigir renúncias. Como que faz para a gente encontrar o equilíbrio entre o custo da obediência e a alegria de servir? Qualquer obediência você vai ter que renunciar a algo. Qualquer opção. Um filósofo inglês chamado G.K. Chesterton, que ele diz que se você optar pelo cristianismo, significa sim que você optou que todas as outras religiões são erradas. Se você optar por seguir a Cristo, significa sim que todos os outros caminhos você está renunciando. Então a opção por seguir a Jesus é sempre uma opção também por renúncia de outras coisas. Não é Jesus que fala que aquele que quiser ganhar o mundo vai perder sua alma, e antes aquele que for servo que será de fato exaltado nesse sentido. Se eu quero seguir a Cristo, antes eu tenho que me perder. Negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Jesus mesmo foi talvez o maior exemplo de renúncia. Ele que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus algo digno de se apegar. E ele se fez homem semelhante a cada um de nós, sofreu, foi humilhado. E aí Deus o exaltou de sobremaneira sobre todos os povos, e a quem todo o joelho do céu e da terra se dobrará. Então isso está lá em Filipenses capítulo 2. E antes de todo esse discurso, em Filipenses 2, versículo 5 fala: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, crer, cumprir a vocação, obedecer, sempre vai envolver renúncia. E agora, o que me resta saber é o que é que eu estou renunciando. Porque quando eu tenho essa sensação de que eu não estou renunciando muitas coisas, de que não, a vida precisa ser fácil, talvez o que eu esteja renunciando seja o próprio Deus. Meu Deus. A vida em Deus, a vida de obediência, sempre vai ser uma renúncia do próprio eu. Na verdade, a intenção da adoração verdadeira é descentralizar a gente da gente mesmo. E aí, Deus nos lança na direção dele e na direção do outro. É o resumo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se é desconfortável para mim amar o outro, se é desconfortável para mim viver nesse mundo a renunciar coisas, então talvez o que eu estou renunciando é o próprio Deus. Entendeu? Talvez a vida cristã que eu digo ter, ela não seja verdadeira. Talvez a adoração a Deus que eu canto no domingo, etc., ela não seja real. Então, se eu não vivo em uma renúncia constante, e portanto é uma luta, o apóstolo Paulo fala da carne que milita contra o espírito, a escritura é cheia disso. Então, se eu não estou sempre pensando na renúncia, eu nunca vou entender o que é de fato optar por Cristo. Agora, se eu faço a opção por Cristo, nesse sentido, se eu entendo que Cristo me salvou, que Cristo me conduziu até Ele, e de fato eu estou ali, sendo fiel a Ele, como Hebreus fala, para a gente correr a carreira que nos é proposta, nos desvencilhando de todo o peso que a gente carrega, para que a gente de fato imite aqueles que vieram antes de nós, isso me faz encontrar uma alegria de sobremaneira. Porque a mesma alegria que Jesus fala em João, quando ele fala assim, completa é a minha alegria. E ele está falando sobre obediência, ele está falando sobre a ação do Espírito no coração. É a mesma alegria que em 1 João, a comunidade joanina, na pena de João, escreve. Olha, aquilo que nós vimos, ouvimos, aquilo que os nossos pais disseram, antes contamos para vocês, a vida que se manifestou. Esse Deus que veio a nós, ao nosso encontro. A gente que deveria ir até Ele, mas Ele que veio a nós. E a gente compartilha com vocês para quê? Para que a nossa alegria seja completa. Então a verdadeira renúncia, ela automaticamente gera a única possibilidade de alegria. Por quê? Aquele que foi mais alegre de todos os homens, o que é descrito como o maior bem-aventurado, que é Cristo Jesus,
foi este que mais renunciou. Não foi ele que deu a própria vida, ele fez a renúncia última, portanto foi o mais alegre. Então daí a gente precisa ter coragem em renunciar coisas, porque há uma promessa de grande alegria pra gente. A gente não vai se arrepender disso. Essa é a nossa fé, assim, esse é o jeito que a gente crê, sabe? Amém. Pastor, você mencionou anteriormente sobre algumas famílias do livro, né? Famílias ali que têm os seus mistérios, as suas questões, e ela tem um papel importante nessa narrativa. Como que você enxerga a relação entre a família e o propósito na vida cristã? A família é projeto de Deus, a gente sempre usa essa frase, né? Então, o casamento é um projeto de Deus, a criação de filhos é a bênção do Senhor, tudo isso faz parte de como Deus guia o seu povo. A história de Gênesis para frente, ela é ligada por famílias. Então você vê a história de Abraão, Isaac, Jacó, as famílias que fazem parte de todo esse meio, a família de José, você vai ver a família de Moisés, você vê as famílias das dinastias dos reis, dos profetas, você vê as famílias dos próprios discípulos, você vê as famílias cristãs listadas ali em Romanos, quando o apóstolo Paulo, no capítulo 16, vai listar um monte de gente. Então, vida cristã, ela é ligada automaticamente à nossa interpretação familiar, seja na nossa família mais imediata, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos netos, nossos pais, seja também na família que nós somos incluídos, porque não é Deus o nosso Pai, Ele não nos adotou e nos colocou numa família, e Cristo é o nosso irmão mais velho, e nós somos irmãos uns dos outros. Então a família tem muito a dizer. Agora, na complexidade familiar, e a narrativa do Antigo Testamento ela é o melhor jeito de Deus guiar o nosso coração nisso, a gente vive com renúncias também. A gente vive com decepções e tal. E esse livro ele vai contar algumas decepções. Vou fazer uma pequena ilustração que tem a ver com o livro, mas não está no livro. A vivência de um pastor, e talvez tenha alguns pastores vendo aqui, a gente sempre tem uma grande dificuldade em relação à esperança que a gente tem nos nossos filhos. Se os nossos filhos vão continuar na igreja ou não. Se eles vão permanecer fiéis também e vão seguir o mesmo chamado que foi o nosso. Esse é um grande dilema. E talvez todo pai, mãe cristã quer passar esse legado aos filhos e ensinando aos filhos, ele deseja que o filho siga o caminho. Não apenas seguindo a função que lhe foi reservada, mas propague a fé também, sabe? Mas como que a gente lida quando os nossos filhos não querem fazer isso? Quando os nossos filhos querem seguir outro caminho? O livro ele vai apresentar um grande dilema disso, de uma das personagens que talvez crescendo vai perceber que talvez a função dela seja outra. E como é que a gente lida com isso? Que conversas a gente tem? Eu seguro ou solto? Eu educo ou prendo? Eu sou mais liberal ou eu vou tentar conservar? Então tudo isso tá ali no meio, sabe? E são dilemas que, assim, as minhas filhas são novas ainda. A Catarina atualmente está com 4 anos, vai fazer 5. A Isabel com 1 ano e meio. Mas um dia eu vou chegar lá, sabe? Um dia as minhas filhas vão ser adolescentes como eu fui e vão poder conhecer a Cristo talvez da mesma maneira como eu conheci em algum momento da vida delas. E vão poder também olhar para a chama da luz do Evangelho e ser capturadas por ela também. E minha função é só apresentar isso, não controlar isso, sabe? Então tem um pouquinho disso no meio do livro também. Eu ia pedir um spoiler, pastor, não dá não? Um spoiler? É? Da história em si ou dos personagens? O que você quiser. Pode falar de algum personagem, vai. Tem um personagem que eu gosto que é o Jens. Ele é um personagem que aparece logo no começo porque ele é o discípulo do faroleiro mais antigo, que é o Soren. E o Soren é esse faroleiro que tá ali. Ele é já tá ficando velho. A família dele abandonou o farol. De alguns jeitos. Uma tragédia, um abandono. E ele tá ali sem nenhum legado a ser deixado. O próximo legado é só um menino muito novinho, que é o Nils. Só que ele precisa de um imediato um pouco mais velho, para treinar inclusive o seu neto.
E aí vem o James na história. E ele é alguém totalmente de fora, que não faz parte da família do Farol, mas é convocado para fazer parte. E aí ele vai entendendo aos poucos o legado, assim. Ele talvez seja um dos personagens mais interessantes, porque ele tem que aprender tanto o ofício quanto a vocação. E às vezes ofício e vocação são coisas diferentes. E para além disso, ele vai aprender um grande mistério que está para além de só manter a lâmpada lá do topo do farol acesa, mas de manter um outro tipo de legado. Esse eu não vou contar. Tá bom. Deu pra entender. E o nome dos personagens é bem diferente, né? Já viu aquele meme da pessoa, e não sei o que lá, e fala o nome do personagem, e a pessoa, cada um vai falar de um jeito. Vai ser eu lendo. Eu peguei nomes islandeses, assim, meio nórdicos e tal. Meu Deus do céu, eu vou perguntar pro ChatGPT, como pronuncia esse nome na hora que eu estiver lendo. Pastor, muito, muito obrigada pela sua participação. É admirável ouvir você falar e a gente aprende muito. Muito obrigada mesmo. E eu queria que você deixasse aqui e compartilhasse com a gente as suas redes sociais. Onde que as pessoas podem adquirir o livro também? O livro você pode adquirir tanto no site da Ezion, então você entra lá no site da Ezion, você vai ali no Lanterna de Mar, você já vai ter acesso a ele. Ele é um dos últimos lançamentos, então você vai conseguir achar ele fácil ali. Ou então também na Amazon, vai estar disponível lá, é um lugar também fácil de encontrar. Nas livrarias, então se você é da região aqui de São Paulo, tem a livraria da IPP, então lá a Ezion está lá dentro. Também tem outras livrarias e igrejas disponíveis aí, como na própria IP Alpha vai estar vendendo lá com certeza. E as minhas redes sociais, a principal que eu uso hoje é o Instagram. Então, @guiamarino, você consegue achar um pouco do nosso conteúdo que a gente tem compartilhado lá diariamente, com reflexões, com apontamentos, talvez algumas provocações, música, por que não? Sempre tem música lá, e talvez muita coisa nerd também, que sempre tem alguma coisa lá. Sempre mesmo. Obrigada, pastor, Deus abençoe. E agora nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Os momentos de maior vulnerabilidade de uma empresa acontecem justamente quando o movimento diminui, à noite e na madrugada. Na IPP-TV, a prioridade é proteger pessoas, equipamentos e informações estratégicas. Para isso, a Previx tem vigilância armada nesses períodos, unindo presença física e um sistema de monitoramento 24 horas em nossa central própria, enquanto o vigilante atua no local, acompanhando cada detalhe em tempo real, garantindo resposta imediata a qualquer ocorrência. Entre em contato conosco hoje mesmo. Acesse nosso site www.grupoprevix.com.br, pelo e-mail comercial@grupoprevix.com.br ou pelo telefone 11 3875 1148. Previx, mais que segurança, presença, confiança e eficiência no dia a dia do seu negócio. A Mais Um Capelania Empresarial é uma associação civil sem fins lucrativos que começou suas atividades em 2010 de forma promissora. Pioneira no trabalho de capelania dentro de empresas de diferentes segmentos, está presente hoje em 15 cidades e 8 estados brasileiros. Com um time de capelães preparados para atuar junto às empresas, a Mais Um Capelania Empresarial serve a Deus no relacionamento, cuidado, sabedoria, confidencialidade, integridade e perspectiva de eternidade com os funcionários. Atuamos no acompanhamento pessoal, profissional e emocional dos funcionários através do aconselhamento firmado em princípios bíblicos do Reino de Deus. Acesse www.capelaniaempresarial.com.br e saiba mais. Há mais de 40 anos no mercado,
a Transuinter consolidou-se como uma das empresas de referência nacional em transporte de cargas e soluções logísticas integradas. Com unidades estrategicamente localizadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Cabo de Santo Agostinho, a empresa mantém um elevado padrão de qualidade, comprovado por suas certificações ISO 9001 e SASMAC. Mais do que transportar, a Transuinter entrega confiança, eficiência e inovação. Sendo assim, somos uma empresa preparada para superar as expectativas dos nossos clientes. Transuinter, movendo o presente, conectando o futuro. A Duarte Senior Care tem mais de 14 anos de experiência. É a sua melhor escolha em cuidados geriátricos, de serviços básicos aos mais complexos. Acompanhamento pós-operatório, atendimento especializado em Parkinson e Alzheimer, ou simplesmente cuidados diários. Atendemos com tecnologia de prontuário eletrônico e inteligência artificial. Venha nos conhecer e descubra como podemos cuidar de você ou de seus entes queridos. Ligue agora mesmo, 11 3477 4627 ou WhatsApp 11 93388 2767 ou acesse nossos serviços pelo QR Code Duarte Senior Care. O Tudo Mais está de volta diretamente da IPP-TV, a sua grande TV missionária. Acabamos aí, de ouvir um super bate-papo. E agora nós vamos para o nosso quadro Neurotricotando com a queridíssima doutora Roberta Machado. E hoje ela vai falar sobre autismo e os níveis de suporte. Bom dia, eu sou a doutora Roberta Machado em mais um episódio do Neurotricotando aqui no Tudo Mais. Hoje vamos falar sobre o autismo e os níveis de suporte. Mas o diagnóstico de autismo precisa necessariamente vir vinculado com os níveis de suporte? Não. Os níveis de suporte, eles vão dar uma noção da necessidade de apoio daquele indivíduo que está dentro do transtorno do espectro autista em duas modalidades, na comunicação e no padrão restritivo do comportamento. Mas não significa que faz parte do diagnóstico e ele é mutável. Isso significa que aquele indivíduo que está no nível 3 de suporte, que precisa de um apoio substancial, pode vir aí a evoluir, a melhorar e sim se tornar com pouco apoio. Então, o nível de suporte, ele não é estático, ele é dinâmico. Portanto, ele não fica engessado no diagnóstico. Eu sou a doutora Roberta Machado em mais um episódio aqui do Neurotricotando. Muito obrigada, doutora. E eu quero aqui deixar as redes sociais dela para você que está nos assistindo, para você seguir lá no Instagram, @drarobertamachado.neuroped. Vou repetir, @drarobertamachado.neuroped. Um beijo, doutora, e até o nosso próximo quadro Neurotricotando. Bom, você acompanha agora o nosso quadro Papo Reto.
em inglês é The Names of God, é isso? Qualquer coisa a gente consulta o presbítero ali. The Names of God. Não é Gods não, velho. Você colocou Olá, estamos com mais um Papo Reto. Nossa conversa agora é sobre os nomes de Deus. A gente sabe que quando você vai se apresentar, quando perguntam para você quem é você, geralmente a gente começa se apresentando o nosso nome e geralmente também depois da resposta do nosso nome já vem na sequência aquilo que a gente faz, a nossa profissão, aquilo que a gente realiza, se estudante, se mecânico, se advogado, se médico, tudo isso para tentar demonstrar para as outras pessoas quem nós somos. E é assim também que nós percebemos como que Deus se revela, como que Deus se mostra, como que Deus se torna conhecido. E Deus se torna conhecido também por meio daquilo que nós vemos na Bíblia como sendo os nomes de Deus. O primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1:1, começa dizendo: no princípio, Deus. É o primeiro nome, então, que o nosso Criador, o nosso Deus se apresenta, o Elohim, o Deus Criador de todas as coisas. E assim nós temos uma sucessão de outros nomes pelos quais Deus se apresenta. Deus se apresenta como, por exemplo, Jeová Jiré. Na verdade, esse nome tão importante, né? O nome Jeová, composto aí por aquilo que nós conhecemos como tetragrama hebraico, de uma pronúncia imprecisa. Algumas pessoas pronunciam como sendo Ivá, outros pronunciam como sendo Javé, e a pronúncia mais conhecida nossa aqui seria o Jeová, esse nome que Deus reivindica para si mesmo como sendo o único Deus. Nós temos então alguns qualificadores desse Jeová, por exemplo, do Jeová Jiré. Abraão, no momento ali de um grande susto que Deus pede para ele o seu único filho, Isaque, como sacrifício, e ele olha para um lado, olha para o outro, sem saber se deveria matar seu filho ou não, e quando ele levanta a sua mão para matar seu filho, vem uma voz do céu e diz: não precisa, Abraão, eu já provi um cordeiro. Então Jeová Jiré, o Deus da provisão, o Deus que provê de maneira inusitada. Nós temos Jeová Rafá, o Deus que cura. Eu me lembrei de uma música, dá pra colocar aí, pessoal da edição? Aquela música do Kleber Lucas? Jeová Rafá, meu Senhor, que cura a sua dor. Essa música é muito legal, essa música do Kleber Lucas marcou aí uma geração. Ele fala aí, então, alguns desses nomes de Deus: o pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã, mostrando essa gama de formas e maneiras com que Deus se revela, com que Deus se apresenta. Todos estes nomes que nós temos na Bíblia ainda são insuficientes para nos dar, assim, a dimensão de quem é esse ser, quem é esse nosso Deus. A ponto de Moisés, ali numa conversa com Deus, sem saber como que ele iria apresentar este Deus ao povo, Deus simplesmente respondendo a pergunta de Moisés, que foi a seguinte: Senhor, quando eu estiver diante do povo para liderá-lo, qual Deus eu vou apresentar? Com qual nome o Senhor deseja que eu te apresente? E Deus simplesmente vira para ele e fala assim: eu sou o que sou. Então resume bem aquilo que Deus é. Um contraponto aqui, geralmente as pessoas perguntam pra gente, né? Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Para nós, Deus é. Ele está acima da existência. Nós existimos, eu acho que eu existo, né? Mas Deus é. Ele sempre foi e sempre será. Assim Deus se apresenta a Moisés: o Deus eu sou. E nós percebemos então outras formas, outras maneiras, outros nomes de Deus que revelam seus atributos. Uma coisa aquilo que Deus é, outra coisa aquilo que Deus faz. Nós temos o Deus Todo-Poderoso, o Deus Onipotente, o El Shaddai. Nós temos o Deus que está presente com o seu povo, o El Shammah, Jeová Nissi, o Senhor, a nossa bandeira. E Deus, então, manifestando quem Ele é e aquilo que Ele faz por meio dos seus nomes, numa tentativa de que eu e você, ao lermos as Escrituras, ao olharmos para a Bíblia, possamos, então, ter uma ideia melhor de quem é o nosso Deus por meio dos seus nomes. Agora chegamos num ponto fundamental da nossa conversa, porque Deus
se revela por meio dos seus nomes, mas existe um nome que é um nome especialíssimo, um nome singular, um nome diferente. Este nome é o nome de Jesus Cristo. Em Atos capítulo 4, quando o apóstolo Pedro está falando desse nome, ele diz que este é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Nosso Deus tem um nome, o nome deste Deus é o Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso Deus. Este é o nome mais importante, o nome diante do qual toda língua confessará. Desafio para mim e para você, então, confessar o nome de Jesus. Eu fui muito impactado no meu processo de conversão. Certa vez eu não entendia muito bem a Bíblia e lendo um versículo da Bíblia, João 1,12, quando está escrito ali: a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Ao ler aquele versículo, eu disse: puxa vida, eu preciso crer nesse nome, eu preciso receber este nome como sendo Deus e Senhor sobre a minha vida, o nome de Jesus. Quando eu confessei o nome de Jesus, quando eu aceitei Jesus Cristo como Senhor e Deus sobre a minha vida foi transformada. E aí os meus olhos foram desvendados, eu pude conhecer a Deus mais e mais, e Deus deixou de ser simplesmente uma coleção de nomes bonitos e difíceis talvez de serem falados, e Ele tornou-se uma realidade para a minha vida. O nome de Jesus, nome poderoso, nome sobre todo nome. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o verdadeiro eu sou, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão da vida que desceu do céu, eu sou o único meio que pode te conduzir ao caminho verdadeiro, ao caminho da vida eterna. O Senhor Jesus, o grande e verdadeiro eu sou. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Deus Todo-Poderoso, revelado em Apocalipse como sendo aquele que está sentado à direita de Deus e governa todo o universo, todo mundo visível e todo mundo invisível. Ele é aquele do qual todos nós iremos nos comparecer para dizer de fato: Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Deus. Se tem um nome então que Deus estabeleceu para ser invocado, se tem um nome que Deus estabeleceu pelo qual Ele deseja ser adorado e deseja ser conhecido, esse nome é o nome de Jesus, o nosso Salvador. Ele sim que é este caminho perfeito, esse caminho maravilhoso que pode nos conduzir ao Pai e nos conduzir ao verdadeiro conhecimento de Deus. Vários nomes nós temos na Bíblia, várias maneiras que Deus se revela, que Deus se mostra, que Deus se torna conhecido. E é muito bom que você conheça esses nomes, para que você conheça o seu Deus, saiba quem Ele é, saiba aquilo que Ele pode fazer, seus atributos, mas especialmente que você conheça e tenha uma relação íntima e pessoal com o nome do Senhor Jesus. Este nome que deve ser reverenciado, este nome que não deve ser usado de qualquer maneira. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não brinque com o nome de Jesus. Tenha o nome de Jesus em altíssima reverência. Fale do nome de Jesus como sendo este nome que pode promover salvação, cura, libertação, e você vai se aproximar cada vez mais de quem é o Senhor nosso Deus, seja por meio dos seus nomes, seja por meio do seu conhecimento dele. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E eu acho que é assim que você deveria também falar para as outras pessoas o nome do seu Deus. Seu Deus tem nome, o nome do seu Deus é Jesus. Ao invés de um simples Deus genérico, um Deus te abençoe, você dizer: que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. É isso que eu desejo para você. Um forte abraço. É isso aí, minha gente. O Tudo Mais fica por aqui. Cadê o chorinho? Não vai chorar, não? Que eu tô indo embora? Ah, tá. Só pensei, só que não. Um beijo no seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.